Quando eu falo que eu não sou Pedro Alves Cabral, quando lutou para alfabetizar o brasileiro, é porque eu não sou Pedro Alves Cabral, né? Mas há relatos, né, historicamente, quem gosta de estudar o passado, quem gosta de estudar a pré-história, há relatos que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, descobriu a terra indígena, né? E descobriu que a língua brasileira não era uma língua portuguesa, né? A língua brasileira é uma língua, né? Mas uma língua sem interpretação, sem o brasileiro saber interpretar, né, frases do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? Então, o que que acontece? É, para quem gosta de histórias, para quem gosta de estudar história, para quem gosta de estudar, para quem gosta de museu, né? Para professores de é, alfabetização, português, né? É, eu tenho certeza que eles conhecem muito bem essa linguagem, né? Portuguesa, né? Que veio através de Pedro Alves Cabral e a linguagem original do Brasil, que é a linguagem indígena, né? Tupi, Guarani, Tremembé, todas as tribos indígenas, né? É, é, a língua nativa do Brasil, você fala com o brasileiro, né? Você pede o brasileiro para ele, você coloca um carro na garagem com a chave à exposição e aí você fala para o brasileiro, você não pode pegar esse carro, só que o brasileiro, se ele não tiver estudado, se ele não tiver um português, né, avançado, o brasileiro vai lá, pega a chave, entra no carro e vai embora, né? E aí você reclama, você acha ruim, você retorna a falar para o brasileiro que ele não pode fazer aquilo, mas o brasileiro vai lá e você coloca um dinheiro em cima da mesa e diz assim, brasileiro, você não pode pegar esse dinheiro. O brasileiro vai lá e pega. Eu não estou chamando o brasileiro de ladrão, né? Mas é porque a linguagem do Brasil, né? A nativa do Brasil é indígena, é você, né? Vai direto, né? Não tem essa de você, tipo, interpretar frases no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Agora, gente, nós temos um português, né, dentro do Brasil, né? A gente tem um governo aí que ele está trabalhando com a educação, né? E a educação é sim fundamental, né? É, melhora muito para você estar trabalhando com as pessoas, porém, a gente existe hoje, né? Muitos brasileiros evitando o português, né? Evitando aprender o português, por mais que a gente tenha uma educação aí boa, de qualidade, né? Professores, mas tem muitos brasileiros aí, né? Que evitam sim o português, não querem interpretar, não querem, né? Não tô nem aí, eu quero fazer os meus gostos e pronto, acabou a história, né? Infelizmente a verdade é essa. O que que acontece? O Brasil era para ser, né, um Brasil sem lei, né? O Brasil era, se uma mulher dissesse não, o homem ia lá, agarrava a mulher à força, né? Se a pessoa dissesse para o brasileiro, não faz isso, o brasileiro era para estar aí, né? Tudo liberal, né? Bom, mas aí tem o português, tem as leis brasileiras e quando a gente fala para uma pessoa brasileira que tem que pagar a parcela do carro,
Depois tu tem que tirar uma habilitação para tu poder dirigir, né? Tem brasileiro que aprendeu, né, o português e tem brasileiro que vai lá, paga a parcela do carro, da moto, do caminhão, tira a habilitação certinha, né? Quando ele passa em qualquer blitz, ele está lá mostrando sua habilitação, né? E o documento do carro, porque está tudo certo, né? E já tem aqueles brasileiros ali que preferem a língua nativa deles, né? Por mais que eles saibam que existe uma fiscalização, mas eles não estão nem aí, né? Vamos logo lá para a língua nativa, a língua indígena, né? Então, tipo, as pessoas hoje em dia, elas escolhem uma profissão para se profissionalizar, por incrível que pareça, mas elas não gostam da profissão, sei lá, não sei o que acontece, qual é o motivo delas não, né, não gostarem mais da profissão, e começam a culpar as pessoas sem as pessoas terem culpa, né? Porque, pô, você escolhe a profissão de professor de livre e espontânea vontade, né? Você não pode culpar ninguém, não pode estar chamando as pessoas de malandro e vagabundo, né? Você escolheu a profissão de professor de livre e espontânea vontade. Você investiu na carreira, você pagou algum curso, né, para se profissionalizar para aquela área. Igualmente a profissão de policial, médicos, né, motoristas e etc. O chato é, as pessoas estão lá, escolhem a profissão de, né, escolhe lá qualquer tipo de profissão e começa a culpar as pessoas, começa a olhar para as pessoas e chamar as pessoas de malandras, vagabundos, né? Pô, você escolheu uma profissão de livre e espontânea vontade, né? Então, tipo, se você escolheu, aguenta. Se você não aguenta, pede para sair, né? Porque a coisa é mais bonita. Quando você está trabalhando que você não aguenta mais trabalhar naquela profissão, você pede para sair. Pronto. Mas o brasileiro, né? Eles começam a afamar as pessoas, né? Eles começam a afamar as pessoas. A pessoa nem é pescador, a pessoa não tem canoa, a pessoa não tem rede de pesca, a pessoa não tem condição de ter uma canoa na beira da praia, mas o brasileiro ele começa a afamar a pessoa como se ele fosse um pescador, né? Quando aquela pessoa afamada se espanta, ele já é um pescador, sem ter canoa, sem ter rede de pesca, né? O brasileiro ele gosta muito de fugir do português para ir lá para aquela língua nativa, né? E ele afama a pessoa com a mulher com o homem e o homem com a mulher, né? Quando o brasileiro, o homem, descobre que ele está namorando, noivando ou até mesmo casado com a mulher, que ele nem tem amizade, nem tem intimidade, né? É interessante, né? Por mais que exista professores de português, né? Ensinando o brasileiro a interpretar, né? Interpretar frases, tipo, brasileiro, você pode ser pescador, você quer tentar a carreira de pescador, você acha que você consegue ser pescador, né? Mas não, as pessoas começam lá a afamar o brasileiro como um pescador sem o brasileiro ter canoa de pesca, sem o brasileiro ter rede, né? As pessoas afamam o brasileiro, homem ou mulher, num relacionamento que não existe, né? E quando o brasileiro, homem ou mulher, descobre o relacionamento, ele não tem amizade lá com a pessoa, né? Mas olhe lá, se ele não for até casado há mais de 10 anos, né? É isso mesmo, é interessante. Chega a ser piada, comédia, humorismo, né, ao mesmo tempo. Mas quando a pessoa se espanta, ele está casado, ele está trabalhando numa profissão que ele não consegue trabalhar ou que ele não tem ali, né, é, 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 coisas para trabalhar naquela profissão, enfim. Por quê? Porque o brasileiro em si, ele foge do português, ele foge de um português que chegou
né, dentro do Brasil, ele foge desse português e insiste na língua nativa, né? Insiste lá, vamos afamar como agricultor sem ser agricultor, vamos afamar como pedreiro de obra sem ser pedreiro de obra, né? Sem ter a colher de pedreiro. Vamos afamar de pescador sem ele ter a canoa de pesca. Vamos afamar o homem com a mulher sem o homem ter amizade com a mulher. Ou então vamos afamar a mulher com o homem sem a mulher ter amizade com o homem, né? Então é uma língua nativa, né? Que ela não combina. Quando ela é descoberta, aí é aquele desastre total. Porque quando você começa a afamar o brasileiro, homem ou mulher, com um emprego que ele não consegue trabalhar, num relacionamento que ele não consegue ficar, quando essa conversa é descoberta, a verdade vem à tona, né? E é aonde a língua brasileira nativa, né? Aonde a língua brasileira nativa, ela é praticamente insignificante, né? E a língua hoje brasileira é o português, né? A interpretação, o que a pessoa fala, né? O que a pessoa escolheu para ser, se profissionalizar de verdade. Quando você vê a pessoa fazendo um curso, uma faculdade, uma universidade de agricultor, de pescador, de policial, de professor, de médico e etc., essa é a linguagem verdadeira, né? Quando você vê uma pessoa namorando, noivando e casando, essa é a linguagem verdadeira. Quando você vê as pessoas aprendendo a interpretar frases que estão no seu dia a dia, no seu cotidiano, essa é a linguagem, o português verdadeiro. Quando você vê o brasileiro puxando lá para aquela língua nativa, aquela língua aonde ele começa a mentir, né? Começa a afamar a pessoa com mentira, né? Que não deixa de ser uma língua nativa e indígena, né? Ceará, Tremembé, tem outras tribos. E aí o Brasil tem Tupi, Guarani e etc., né? Porque é muitas línguas nativas e o português perdido no meio dessa história. Mas isso só vai entender quem é professor de história, né? Quem gosta de história, quem gosta de museu, né? Só vai entender quem é professor de alfabetização, português, professor de faculdade, de universidade, etc. Assunto de professores e professores inteligentes, né?